sabemos que em Éfeso, agora nós vamos mais forte que em Éfeso, existia um templo, uma religião, uma adoração, a qual a maioria dos habitantes daquele lugar faziam parte, que era o templo de Artemis, a Diana dos Efésios. Era um templo de adoração a deusa Artemis, que era a deusa da fertilidade, a deusa da prosperidade, aqueles rendiam culto para ter boas colheitas, para que as famílias se desenvolvessem, para que houvesse prosperidade naquele lugar. Assim como é nos dias de hoje. Está cheio, nós estamos vendo aí, cheio de sacrifícios a ídolos, a estátuas, a imagens. Só que esse templo, esse culto que se fazia a Deus Artemis, era um culto de imoralidade, onde uma vez por ano se fazia ali o sacrifício, onde os homens, os grandes, os homens ricos, os homens poderosos daquele lugar, ali eles iam no culto de Artemis, que tinha ali as sacerdotisas do templo, e era um culto de prostituição, onde os homens entravam naquele lugar, onde era cerrado aquele lugar, e onde eles passavam ali, naquele lugar, um determinado tempo. E nesse determinado tempo se fazia esses sacrifícios de adoração, que era um culto de imoralidade. E depois, passando-se a temporada, os 9 meses, quando essas crianças nasciam, que era filha dessas sacerdotisas, elas eram oferecidas em sacrifício de sangue diante da imagem de Artemis ou Diana dos Efésios. Sabemos que existia ourives que fabricavam os nichos de Diana, e esses nichos, essas relíquias eram vendidas por alto preço, e isso rendia muito dinheiro naquele lugar. Então houve ali um conflito quando Paulo começa a pregar a Jesus Cristo, começa a pregar o reino de Deus, e as pessoas começam a ver, a comparar, e começam a cair na realidade, e eles começam a dizer: oh, mas isso aqui não está certo, e começam a migrar daquela religião pagã, daquela coisa, daquele pecado horrível, para a religião cristã, para o cristianismo, se tornando igreja. Isso tem um grande prejuízo naquele tempo. E houve assim uma grande perseguição. Mas a igreja, ela nunca se deteve por perseguições. A igreja, as perseguições, as ameaças, tudo que se levantou contra a igreja, até os dias de hoje, só fez a igreja crescer mais ainda. Porque Deus vai confirmando a obra que é dele, com milagres, com bênçãos, com maravilhas, com coisas sobrenaturais, que nós entendemos que somente Deus pode fazer. Jesus, quando esteve na terra, ele demonstrou as maravilhas que Deus pode operar no meio daqueles que creem. E a igreja hoje não é diferente, porque o próprio Jesus disse que aqueles que vierem depois de mim, que tiverem fé, eles farão as mesmas coisas que eu fiz, e ainda farão maiores. Aleluia. Os sinais acompanham aqueles que creem. Amém. E então Paulo, já tendo sido preso em Roma, lembrou-se da igreja de Éfeso, e lembrou-se de tudo isso que nós falamos, das grandes dificuldades da igreja, do povo de Deus sendo perseguido pela política, pela religião, pela aquela seita daquele lugar, pela idolatria. E ele lembra de fortalecer o povo e mandar esta carta
a igreja de Éfeso